Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do PB Desporto, edição de número 50. Em destaque neste vídeo, Jorge Moraes e os problemas da seleção brasileira para os dois próximos jogos, as eliminatórias do Mundial do Catar. Antônio Manuel Góes analisa o Flamengo, da queda de Domênico Torrent à chegada de Rogério Ceni. Aqui em Portugal, após ótimo início, Jorge Jesus acumula derrotas no campeonato português. Isso e muito mais aqui no PB Desporto. Antes de mais nada, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos até Maceió, Alagoas, Jorge Moraes. E esses problemas da seleção brasileira para os dois próximos jogos das eliminatórias. Olá, Júnior, forte abraço para você. Estamos aqui de volta no PB Desporto para dizer que a fase de eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022 já volta nessa semana. Já nesta sexta-feira, nós teremos o jogo do Brasil contra a Venezuela aqui no Brasil. A seleção brasileira, convocada pelo técnico Tite, com algumas mudanças, com jogadores contaminados pelo coronavírus, com jogadores que estão entregues ao departamento médico de seus clubes e não foram liberados, jogadores que foram convocados já com problema médico e o técnico Tite teve que cortar esses jogadores e convocar outros que pudessem realmente suprir a lacuna daqueles que são considerados titulares. A seleção brasileira vem bem, lidera esse grupo da região sul-americana e inclusive com 2 vitórias. E agora tem a Venezuela aqui no Brasil e depois na próxima terça-feira tem exatamente a seleção do Uruguai lá em Montevidéu. Esses 2 jogos de agora do Brasil são jogos mais importantes e até mais difíceis em relação aos 2 jogos da estreia dessas eliminatórias. Contra a seleção da Bolívia, a fraca seleção da Bolívia, quando o Brasil ganhou, e a seleção do Peru, quando o Brasil também conquistou uma outra vitória. E agora a Venezuela é uma seleção mais estruturada, mais forte, como também essa tradicional seleção do Uruguai, que é uma seleção que sempre exigiu bastante do futebol brasileiro. Então, nós estamos vivendo esta semana com a convocação do Tite, a chegada dos jogadores, a apresentação, os treinamentos, de que o Brasil possa seguir assim, liderando essas eliminatórias para a Copa do Mundo e que, como favorito, nosso selecionado deverá buscar mais 2 vitórias nesta competição. Tá certo, Júnior? Forte abraço para você. A gente volta a qualquer momento aqui dentro do PB Desporto. Meu caro Jorge Moraes, em Maceió, Alagoas. Seria, na minha opinião, inimaginável ver a seleção brasileira fora do Mundial do Catar em 2022. Não que isso seja inviável, que não possa ocorrer. Já ocorreu com algumas seleções ficarem ausentes de mundiais, mas até pelo atual quadro, atual momento do futebol sul-americano, pelo nível do futebol sul-americano nesse momento, o Brasil está acima. Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, são seleções que eu considero praticamente com vaga assegurada no Mundial, e o Brasil até de forma antecipada, que pese ser crítico a algumas posições do Tite, algumas escolhas, e o fato de, ao convocar jogadores do Brasil, praticamente não dá muita chance a esses jogadores de entrarem no jogo, ou jogam apenas alguns minutos, o que não dá para ter uma ideia, uma análise melhor com relação a esses atletas. Aqui em Portugal, após um começo maravilhoso, 5 vitórias nas primeiras 5 jornadas da Liga Portuguesa de Futebol, Campeonato Português, Jorge Jesus acumulando 2 derrotas consecutivas nessa competição. Na penúltima rodada, derrota por 3-0 para o Boa Vista no campo do adversário, estádio do Bessa, e na última jornada, no último final de semana, 3-2 em casa, no Estádio da Luz,
para a equipe do Braga. O Jesus, que já havia sido muito criticado após a eliminação da sua equipe, o Benfica, para o PAOK da Grécia na fase eliminatória da Champions League. Competição essa que paga valores altíssimos e o Benfica deixou de faturar. Logicamente, as críticas foram pesadas, até porque quando Luiz Felipe Vieira contratou Jesus ao Flamengo, a ideia era de levar o Benfica o mais adiante, o mais longe possível na competição principal do futebol mundial, que não ocorreu. E agora, com essas 2 derrotas consecutivas, as críticas retornam de forma mais pesada por parte da mídia, como também dos adeptos do Benfica. Vamos até o Rio de Janeiro, Antônio Manuel Góes analisando o Flamengo, da demissão de Domenico Torrent, a contratação, a chegada do novo treinador, Rogério Ceni. Olá, Antônio Júnior e gente do PB Desporto. Uma rápida recapitulação do Flamengo após a Libertadores e o Mundial do Catar contra o Liverpool, por volta de um ano atrás. Comissão técnica e elenco de futebolistas destinaram um percentual da milionária gratificação pelos títulos da vitoriosa temporada de 2020 a ser subdividido proporcionalmente com os funcionários do Ninho do Urubu e da sede da Gávea. Afora o vice de futebol Marcos Braz, os cartolas intrometeram-se na destinação do dinheiro alheio, ao decidirem como indevida a premiação do elenco de futebol aos empregados menos remunerados do clube. O fato não foi digerido pelos donos da grana e da generosa iniciativa. Depois do Mundial, a curtir férias de Natal e Ano Novo em Lisboa, Jorge Jesus foi informado da demissão do supervisor Paulo Pelaipe por e-mail, a mando do vice de Relações Externas Luiz Eduardo Batista, o BAP, integrante do todo-poderoso Conselhinho de Diletantes, que decide tudo, inclusive acima das atribuições e autonomia inerentes ao vice de futebol. Justo Pelaipe, que ao lado de Braz, convencera Jorge Jesus a comandar o futebol do Flamengo e cuidava do meio-campo gerencial no Ninho do Urubu. Ao retornar para a temporada de 2020, já sem um interlocutor direto no dia a dia, a quem confiava mínimas reivindicações, o português veio ressabiado ao lhe cair a ficha sobre o modus operandi do futebol brasileiro, em que qualquer um é mandado embora numa permissiva realidade de improvisações gerenciais. Ele próprio, eventualmente ao sabor dessa canhestra roda-viva, caso não repetisse a fenomenal temporada anterior. Veio a pandemia e Jorge Jesus, na dúvida, voou de volta para casa, acertado com o Benfica, onde lograra, anos atrás, um tricampeonato. Na correria para substituí-lo, frustrantes negativas de compatriotas preferenciais. E, afinal, o acerto com o catalão Domenico Torrent, 10 anos como estudioso, primeiro assistente de Pepe Guardiola, ao lado de quem participou de conquistas no Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Entre altos e baixos da premência para moldar o elenco do Flamengo aos seus conceitos e em meio a um atípico calendário sob lesões e baixas de um time inteiro com a Covid-19, ele, inclusive, Domenico, a par de, por todos, alegada ausência de didática para repassar seus conceitos entre vitórias e acachapantes derrotas, foi demitido sumariamente, apesar dos 65% de aproveitamento estatístico em 100 dias de trabalho e deixar o time na ponta da tabela do Brasileirão, assim também apto a sequenciar a Libertadores e a Copa do Brasil. Diante da segunda emergência técnica em menos de 4 meses, o Flamengo, à falta de uma solução do exterior, acertou com o promissor nativo Rogério Ceni, festejado treinador do Fortaleza, um dos maiores ídolos em décadas de titularidade na meta do São Paulo Futebol Clube. Entre atropelos e improvisações e sob uma administração geral, não nos iludamos, tão controversa quanto as antigas, que por longo período inviabilizaram o clube mais popular do Brasil, o campeoníssimo e reforçado elenco do Flamengo é que dirá de suas reais possibilidades de sucesso nesta singular temporada sob nova direção. Caso contrário, com certeza ocorrerá nova comoção, dessa feita para escorraçar o agora reverenciado Salvador Rogério Ceni Antônio Júnior.
Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro. É impressionante como essa diretoria do Flamengo, apesar de um trabalho muito bem feito na parte administrativa, na parte financeira, o Flamengo é um clube hoje com a melhor situação financeira do país, sem dúvida alguma, mas as atitudes erradas, as atitudes para lá de criticáveis são inúmeras. O Flamengo que tem dois grupos, o grupo do Ninho e o grupo da Gávea, e no grupo da Gávea está o senhor BAP, uma figura que de fato não ajuda em nada o clube e que, se dependesse dele, o Marcos Braz não estaria mais no Clube de Regatas Flamengo. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. A todos um abraço e até a próxima!